Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar te louvando, continuar engrandecendo o teu nome, Senhor, agora através da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar em nossas vidas e ajudando-nos a crescer no conhecimento e no entendimento da tua graça, que a gente possa dar o fruto que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, irmãos, eu vou falar sobre as emoções e a vida com Deus. Vamos começar lendo Salmos, capítulo 4, versículo de 3 a 5. Salmos, capítulo 4, versículo 3 a 5. E diz assim, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Em outras traduções, diz no versículo 4, irai-vos e não pequeis, né? E também no final diz, aquietai-vos. Mas aqui é interessante, calai-vos. Apesar, muitas vezes, as traduções serem um pouco diferentes, a gente sente que o sentido é igual. Mas vamos começar, em primeiro lugar, e é o que eu desejo hoje falar com vocês, é sobre uma das emoções mais perturbadoras que nós, seres humanos, temos, que é a ira. A ira eu acho que uma das piores que a gente pode sentir. A ira, ela é muito destrutiva. Destrutiva para si mesmo e destrutiva para o outro. Mas antes de eu estar falando mais sobre a ira, eu quero que nós meditemos um pouquinho sobre o versículo 3, em que o Senhor nos diz aqui, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor deseja em nós um coração piedoso. Esse é o primeiro item que eu quero que nós estejamos parando e refletindo antes de falar sobre a ira. O Senhor promete ouvir o clamor daquele que é piedoso. Quando paramos para tentar entender o que é ser piedoso, a gente busca e acha a seguinte explicação. A característica do piedoso é aquele que deseja imitar a Deus. Jesus disse que nós deveríamos ser imitadores dele. Deus quer que sejamos imitadores de Deus. O piedoso, ele busca imitar a Deus em tudo que ele faz. Seguir os passos, procurar os ensinamentos, aprender, praticar. O piedoso é aquele que adora a Deus em seus atos, na sua existência. E no versículo 3, quando a gente entra para pensar sobre ira, é como se fosse uma introdução e um aconselhamento e uma advertência. Precisamos ter um coração piedoso para que o Senhor ouça o nosso clamor. A pessoa piedosa é aquela pessoa, a gente está acostumado a ouvir o piedoso, aquele que só faz coisinha boa. Tem piedade do outro, só dá coisa boa para o outro, mas não é somente isso. Ajudar o outro, aproximar-se do outro, ser bom com o outro, é resultado de um coração que busca Deus. A pessoa que busca Deus passa a valorizar seu próximo e passa a valorizar a si mesmo, porque nós somos criação dele e através de Jesus somos filhos.
Então, o coração piedoso que coloca Deus em primeiro lugar, que busca imitar a Deus em tudo que faz, o que sente e pensa, é aquele que coloca também no seu devido lugar a sua existência e a existência do seu próximo. Então, o coração piedoso, Deus ouve o clamor. Por que é tão importante pensarmos no coração piedoso? Porque quando começamos a pensar sobre ira, nós não conseguimos imaginar que ira caiba num coração piedoso, não é verdade? Quando você fala alguém que é irado, você não imagina alguém que seja piedoso. Você imagina alguém irado, que vai xingando todo mundo, quebrando todo mundo, né? Jogando as coisas, fazendo o que não deve. Não tem, né, correlação com o coração piedoso. Mas se nós pararmos para pensar na ira, é interessante que tanto aqui, nesse versículo que fala sobre ira, ele está falando assim, né? Que nós, aqui diz perturbai-vos, mas em algumas versões diz irai-vos e não pequeis. Assim também como existem outros versículos, falam a mesma coisa. Há a possibilidade de nós, os seres humanos, nos irarmos. Existe essa possibilidade. Não é negado que a gente possa passar por algum momento em que a ira venha ao nosso coração. E se a gente for pensar, o que é ira então? Né? A ira é algo que realmente pertence a um coração humano, não transformado, não glorificado, mas faz parte da nossa natureza humana. A ira, ou em outras versões, raiva, é uma emoção. É uma emoção. E emoção o que é? A emoção, ela é uma reação orgânica, uma descarga bioquímica que acontece no nosso organismo, que é resultante de alguma situação que nós estejamos vivendo, que seja frustrante ou ameaçadora. Essa reação bioquímica que nós, quando o nosso cérebro, vamos dizer assim, quando o nosso cérebro percebe que estamos em uma situação de ameaça ou em uma situação de frustração, ele produz alguns componentes bioquímicos e que nos levanta realmente a ter essa emoção da ira ou da raiva. Ela pode ser visível no nosso corpo, né? A gente fica às vezes, não sei se vocês já... Quem tem tendência à ira fica arrepiado, né? Parece aqueles gatinhos, né? O gatinho quando fica nervoso, que os pelinhos do gatinho ficam assim. A pessoa que tem uma tendência à ira, ela já sente que já fica em alerta. Existem algumas pessoas que têm temperamento propício para a ira. As pessoas com temperamento colérico ou com temperamento sanguíneo, tem uma propensão à ira, uma facilidade maior. É algo genético mesmo. Temperamento nós herdamos geneticamente. Enquanto tem outros tipos de temperamentos que para você provocar uma reação de ira ou raiva, precisa muito. Então, se você já viu aquelas pessoas, né, que você olha para ela e o sujeito já diz, o que foi? Por que está olhando para mim? Né? Fala, calma, perdoa porque eu existo, né? É aquele dia que aquela pessoa está com o nervo à flor da pele, não é assim que a gente fala? E existem outras pessoas que podem ser ofendidas, xingadas, e a pessoa está lá, e o outro vem e fala, mas você não viu o que o outro te disse? O que o outro disse? O outro disse assim, assim, assim. Ah, é? E você não ficou com raiva? Não. Não, na verdade eu nem liguei. Tem gente que é assim. Eu já conheci pessoas assim, que para se irar precisa muito, ou às vezes nem esse muito, né? São pessoas que têm um temperamento extremamente calmo, que não reagem e às vezes deixam os que têm tendência à ira mais irados ainda. Mas é calmo demais, é pacífico demais, não é assim? Como é difícil a gente conseguir lidar com as nossas emoções, com a forma com que percebemos o outro, com a forma que interpretamos as situações que a gente vive, com a forma que a gente percebe a si mesmo. Às vezes as pessoas ficam iradas consigo mesmo. Ai, que raiva! Fiz isso de novo.
Ai, que raiva, me meti nesse problema outra vez. Não é assim? Então, muitas vezes, nós não paramos para perceber que como interpretamos as situações favorece que fiquemos irados. Então, precisamos parar e pensar um pouquinho. E o que diz aqui a palavra? Olha, provavelmente você vai se irar. Então, irai-vos não é uma ordem, né? Não é uma ordem, devemos obedecer. Vamos obedecer, vamos ficar irados, porque está escrito aqui, irai-vos, né? Não. Enquanto acontecer que você se ire, não peque. E o antídoto está bem do ladinho, que eu trouxe para outras palavras, porque aqui diz assim, né? Falai com o vosso coração, ou refletir. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos, aquietai-vos. É interessante essas duas dicas que são extremamente importantes. Falai com o vosso coração, ou refletir, pensa. Pensa, você está irado? Você está irada? Você sente raiva de alguma coisa? Antes de falar qualquer coisa, por isso que diz cale-se, aquiete-se. Antes de falar qualquer coisa, pensa. E é interessante que a ciência corrobora isso, dá suporte a isso. Por quê? A emoção, como eu acabei de falar para vocês, ela é muito orgânica. É como eu interpreto uma situação e meu corpo, minha mente produz, né, a adrenalina, etc. E aí eu vou reagir de uma forma irada, ou eu vou ficar, né, querendo me defender, ou querendo fazer alguma coisa para mudar aquilo. Porque eu interpretei aquilo como ameaçador, ou frustrante, ou algo assim. Ao mesmo tempo que nós podemos entender essa parte da emoção, o sentir faz parte, que é outra coisa. O sentir é diferente de emoção. O sentir depende de que você pare e pense. Emoção é imediato, reação física. O sentir é como eu vou pensar sobre aquela emoção. Mas existem pessoas que não pensam. Você já viu pessoas assim? Que são simplesmente reativas. Viver uma situação difícil, por exemplo, você está dirigindo, alguém te ultrapassa do lado errado e você vai pensar, essa pessoa me ultrapassou do lado errado, deve estar acontecendo algo com essa pessoa, talvez esteja indo correndo para alguma situação, socorrer alguém. Não. O que acontece? Quando alguém te fecha no trânsito, coitada, essa pessoa nem me viu, por isso me fechou. É assim que a maior parte das pessoas que estão dirigindo reagem? Muito dificilmente. Geralmente, quando você é cortado, alguém te ultrapassa do lado errado, você leva um susto, a primeira reação, você nem pensa, aliás, já reage. Então, o que a gente deve perceber é que muitos de nós somos reativos, não pensamos. Simplesmente mal conseguimos racionalizar uma situação e já estamos respondendo. A altura. A altura de quem? Não sei, mas não é assim que a gente fala? Eu respondi a altura. Se for a minha altura, tudo bem, porque eu sou baixinha. Se for a altura do meu marido, o negócio está feio, né? Mas é assim, eu respondi a altura. A altura do quê? A altura da minha raiva? Ou a altura da minha reflexão sobre a situação? O que a palavra nos dá como dica é: pense, pare e pense. Você está irado? Vai para um cantinho. Não é assim que hoje em dia a disciplina com as crianças? Vai para o cantinho do pensamento, senta e pensa. Por que isso me irritou? Por que estou com raiva dessa pessoa ou de mim mesma até, se for o caso, né? Por que estou com raiva? O que eu estou sentindo nesse momento? E pensa, e pensa, e pensa até a raiva passar. E depois a palavra diz, calai-vos, aquieta-te. Porque se você pensar bem, quando a gente fica irado, a gente nunca está certo.
Por mais que a gente encontre justificativa, nada do que a gente faça com ira vai estar certo. Não vai estar certo nem a forma como você vai reagir naquele momento sem pensar, nervoso, nervosa. Não vai estar certo o que você vai falar, porque vai sair além do que deveria. Né? Então, a palavra do Senhor diz, você se irou? Pare, pensa, aquieta-te, ou seja, vai dormir um pouco. Vai descansar. Deixa aquele furor da ira passar. Isso acontece também na hora de disciplinar filhos, por exemplo. Uma vez eu fui dar uma palestra na PEC sobre hiperatividade. E tinha uma mãe que tinha um filho hiperativo. E ela disse assim para mim, você é a favor do uso da vara? Ou seja, de disciplinar a criança com vara? Né? Aí eu pensei um pouquinho e falei, ai. Dependendo do que eu falar aqui, vai dar vara em mim. Aí eu falei assim para ela, olha, eu sou contra disciplinar com raiva. Se você está com raiva por aquilo que o filho fez, digamos, uma criança hiperativa, não para quieto, então muita coisa vai quebrar. Aí sabe aquele vaso de cristal antigo que veio da família desde a tua tataravó, quando chegou, sei lá da onde, e que você deixou num cantinho acessível à criança, e a criança naquela de hiperativo foi lá e puf, quebrou? O que você vai sentir? Ai, meu amor, quebrou o vaso de cristal, que lindo. Você vai falar isso? Não. Qual vai ser a primeira reação? Sabe, porque aquele vaso, você embrulhou em papel bolha, quando você teve que levar para não sei aonde, trazer não sei aonde, você cuida ali, né? Quase que coloca alarme para ninguém chegar perto, e a criança vai lá e quebra. Qual a reação humana natural? Ira. Que isso? Isso aqui. E aí, o que acontece com o pai ou a mãe cristão? Vai pegar a vara, vai dizer, vem aqui, menino, vou te corrigir porque você quebrou. E a criança nem sabe que quebrou aquilo, porque ela estava correndo, o hiperativo não para mesmo. Aí eu falei, olha, desde que se você está irado e com raiva, você se acalme, você respira fundo, vai fazer um chá, né, vai liberar as toxinas da ira e depois você vai querer disciplinar o teu filho, aí eu digo, disciplina nunca é demais, mas só a vara não traz entendimento à criança. O problema da vara é que os pais, da vara nessa vara, né, chinelo, o que for, né, é que os pais vão querer usar esse tipo de instrumento na hora da raiva, na hora da ira. Quando a ira passa, muitas vezes nem isso você usa. Você para compreender. E aí essa mãe, eu não delonguei muito porque era uma questão muito polêmica. Eu realmente não sou a favor de vara, mas sou a favor de disciplina. E se for necessário, uma chineladinha no lugar mais popudo que Deus fez, que não machuca ninguém. Mas fora isso, muita gente não concorda comigo, mas são opiniões diferentes. Então, essa mãe falou, olha, eu falei assim, se meu filho hiperativo, se eu tiver que toda hora usar a vara, meu filho vai ficar em carne viva, porque não tenho mais como disciplinar. Eu ia estar espancando ele toda hora. E aí nós continuamos conversando sobre hiperatividade, que não é aqui o momento. Mas a questão é a ira. A ira em qualquer momento é ruim. Eu já tive reações em ira e me arrependi depois. Me arrependi profundamente. O que eu fiz, ou o que eu falei, estava certo, era verdadeiro, mas não do jeito certo e não na hora certa. Porque eu não parei para pensar. Eu estava tomada de emoções. Então eu me arrependi profundamente, porque realmente o desdobramento disso foi horrível. Foi muito pior depois ter que corrigir, porque a palavra não volta, o machucado que você faz no outro não volta. Corrigir isso, me corrigir diante do Senhor e depois tentar sanar, né, algo que foi falado na hora errada. Então aqui o Senhor nos ensina. Você tem uma emoção, Deus diz, você vai ter uma emoção.
A emoção da ira, da raiva, vai ter, hora ou outra você vai ter. Porém, pensa, se acalme, se aquiete e depois decida o que você vai fazer. Porque o sentimento que vem dessa emoção, eu posso controlar. Talvez eu não consiga controlar a emoção, mas eu posso controlar o que ela vai fazer depois, o sentimento que vem depois, as ações que vêm depois. Isso eu tenho controle. E Deus quer que eu tenha controle. Vamos ler em Efésios 4, 26 a 27. O Senhor diz que nós não devemos pecar. Ire-se, mas não peque. 4, 26 e 27. Corrobora isso que eu estou dizendo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 27, não deis lugar ao diabo. Porque a partir do momento que você deixa a ira tomar conta, aí nós vamos dar lugar ao mal. E aí o estrago é muito grande. Não dê lugar ao diabo, não dá chance para ele. Vamos ver em Salmos 63, 6, 8, o que fala sobre refletir. É tão lindo, né, que o Senhor nos dá o ensinamento de como devemos viver nossa vida diária. E nem sempre a gente né, para realmente valorizar isso. Salmo 63, versículos 6 a 8. Refletir, vamos ver o que diz aqui a palavra sobre refletir. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Quando paramos para refletir, incluímos Deus em todo o processo que vivemos. Porque a ira, gente, a ira não vem, a não ser que haja um problema psicológico mais sério, mas a ira vem de um sofrimento. A ira vem de uma sensação de ataque. E a sensação de ataque é sofrimento, traz sofrimento. Alguém te ofende, ou alguém desvirtua o que você fala, ou alguém quebra, né, um vaso antigo, sei lá. Vem de uma situação de sofrimento, vem de uma situação de conflito, não é algo imaginário somente, claro, com algumas exceções. Mas, quando você está nesse sofrimento que provoca a ira, medita, pensa, traz o Senhor à situação. É impossível ser piedoso quem é irado, mas quando você traz Deus ali contigo naquele momento, conversando, trazendo Ele, como diz aqui, né? Me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das Tuas asas me regozijarei, a minha alma Te segue de perto, Tua destra me sustenta. Pronto, a ira passou. A hora que você tem esse tipo de reflexão, a ira vai embora. Porque você sabe quem é o justo juiz, você sabe quem te ajuda, você sabe quem te socorre. Não é você que está toda hora tendo que se defender dos seus fantasmas. Você sabe que Deus está ali. E você sabe que sendo piedoso, imitando a Deus, fazendo o que Ele ensina, Ele ouve o teu clamor. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, quando você começa a perceber, tua mente começa a perceber que você não está sozinho, essa ira diminui. Porque você tem quem te ajude, quem te socorra. Vamos ver em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8, para a gente encerrar. Provérbios 3, versículos 5 a 8, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. As pessoas que têm tendência à ira são pessoas que adoecem muito. Imagina você, que você tem essa tendência, digamos, a pessoa de temperamento colérico é uma pessoa que é um potinho de nitroglicerina, chacoalhou um pouquinho e já está explodindo. Quem é colérico sabe disso. Não é fácil lidar com o temperamento, não é fácil. Então temos que ter misericórdia, porque quem é colérico também sofre com o seu próprio temperamento. Mas é interessante como nós devemos entender também que o Senhor nos ensina a saída. O Senhor nos diz como reagir, o que fazer. Deus é sábio, Deus é todo-poderoso, Deus é teu Pai. Deus sabe as lutas que você enfrenta. Deus sabe tudo o que você tem passado com você mesmo, ou às vezes você conhece ou tem alguém na tua parentela que é explosivo, que é irado, que tem tendência à ira, e quem é mais quietinho sofre com isso, porque qualquer coisinha a pessoa está ali, né? De tudo é um campo de batalha. É muito difícil. É muito difícil quem convive consigo mesmo, pessoa irritada, nervosa. As pessoas de temperamento irado são pessoas que produzem muita adrenalina o tempo todo. São pessoas que estão toda hora ansiosas, nervosas. São pessoas que geralmente têm uma tendência à pressão alta, né? E tudo fica muito difícil. São pessoas que se sentem muito sozinhas a maior parte do tempo. Porque quando você consegue descansar no Senhor, confiar no Senhor de todo o coração, você relaxa, você descansa. Então, o que o Senhor está dizendo? Quando houver ira no teu coração, se isso acontecer, eu tenho um antídoto. Faz isso que eu te falei. Confia em mim, pensa, vai descansar, né? Não deixa você resolver tudo, me inclui na tua vida. Deixa eu te acalmar. Não acho que você é dono das situações, que você sabe tudo. Não sabe. Não resolve nada imediatamente. Quem é uma pessoa irada não tem como resolver tudo imediatamente. E geralmente a pessoa irada é ansiosa, quer tudo para ontem. O Senhor nos dá condições de mudar. Podemos mudar. O Espírito Santo te capacita para isso. O Senhor diz, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Ele vai endireitar teu comportamento, tuas decisões. Ele diz assim, isso será saúde para você. Isso será saúde para você. Então, irmãos, se você conhece alguém que é iradinho, estouradinho, medita isso com essa pessoa, ora por essa pessoa, pratica a piedade com essa pessoa, porque precisa de ajuda. E se é você, que às vezes tem rompantes de ira também, pratica isso que o Senhor te dá, que é para manter tua saúde, que é para você não dar lugar ao diabo. Quem dá lugar a Deus, não dá lugar ao diabo. Então, dê lugar a Deus. Deus preenche tudo, o diabo fica do lado de fora. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina, nos traz sabedoria e nos ajuda, Senhor Deus, a corrigir os nossos passos. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja realmente sedimentando a Tua palavra em nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa praticar o Teu ensinamento e assim crescer, Senhor, crescer em Ti. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém.